Ela entrou no confessionário errado, e o padre era, na verdade, um milionário escondido de seu casamento que ouviu tudo. O sol de março batia forte nas vidraças do escritório no 40º andar do edifício Copacabana, no centro financeiro de São Paulo. Gabriel Almeida ajustou a gravata pela 10ª vez naquela manhã, seus dedos tremendo imperceptivelmente enquanto observava o movimento intenso da Avenida Paulista lá embaixo. Aos 35 anos, ele havia herdado um dos maiores conglomerados empresariais do país, mas naquele momento se sentia como um prisioneiro em sua própria vida. Gabriel, sua mãe está na linha 1, anunciou Mariana, sua assistente, através do interfone. Ele suspirou profundamente antes de atender. Alô, mãe. Filho, espero que você não tenha esquecido do jantar de hoje à noite. Os Moreira chegam às 8, e você sabe como é importante essa união para os negócios da família. A voz de Dona Helena era firme, deixando pouco espaço para contestação. Gabriel fechou os olhos massageando as têmporas. O jantar era mais uma das armadilhas sociais de sua mãe para aproximá-lo de Camila Moreira, filha do sócio minoritário da empresa e sua suposta futura esposa. Um casamento que beneficiaria ambas as famílias financeiramente, mas que o deixava nauseado. Mãe, já conversamos sobre isso. Não posso me casar com alguém que mal conheço só porque é conveniente para os negócios. Gabriel Henrique Almeida. A voz dela subiu um tom. Você tem responsabilidades. Seu pai construiu esse império pensando na continuidade da família. Camila é uma moça educada, bonita e não a amo. Ele a interrompeu, sentindo o peso familiar sobre seus ombros. Preciso ir, mãe. Tenho reuniões. Desligou o telefone antes que ela pudesse responder e se levantou bruscamente da cadeira de couro. Pela janela, podia ver a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Jardins, um pequeno refúgio em meio ao concreto e ao aço. Uma ideia impulsiva surgiu em sua mente. 15 minutos depois, Gabriel estacionou sua BMW preta em frente à igreja. Não era religioso, mas algo o puxava para aquele lugar silencioso. Talvez fosse a necessidade de estar em um ambiente onde ninguém o conhecia, onde poderia simplesmente existir, sem o peso do sobrenome Almeida. A igreja estava quase vazia. Uma senhora idosa acendia velas perto do altar e um homem de meia idade lia um livro de orações em um dos bancos da frente. Gabriel caminhou pelos corredores laterais, admirando os vitrais coloridos que filtravam a luz da tarde. No fundo da nave, notou uma pequena porta entreaberta que levava a uma capela menor, mais íntima. Sem pensar muito, entrou na pequena capela. Era um ambiente acolhedor, com apenas 6 bancos de madeira escura e um altar singelo. Do lado direito, havia um confessionário antigo com suas divisórias de madeira entalhada e uma cortina burgundy que pendia da entrada. Gabriel olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinho, e entrou no lado do confessor. Não tinha intenção de se passar por padre, apenas queria um momento de paz, um lugar onde pudesse pensar sem interrupções. Sentou-se na cadeira simples e apoiou a cabeça nas mãos, deixando o silêncio o envolver. O som de passos o fez levantar a cabeça. Alguém havia entrado na capela. Isabela Santos correu pelas ruas do bairro dos Jardins, suas lágrimas se misturando com a garoa fina que começava a cair sobre São Paulo. Sua discussão com Ricardo ainda ecoava em seus ouvidos como um ruído insuportável. As palavras dele haviam sido claras e cortantes. Você vai largar essa bobagem de arquitetura depois que casarmos. Uma mulher da minha posição não precisa trabalhar. Aos 28 anos, Isabela havia lutado para construir sua carreira como arquiteta, especializada em projetos residenciais sustentáveis. Formada pela FAO-USP, ela sonhava em transformar a paisagem urbana de São Paulo, criando espaços que respeitassem tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Mas Ricardo, seu noivo há 2 anos, via seus sonhos profissionais como um capricho inconveniente. Quando avistou a igreja Nossa Senhora do Rosário, Isabela sentiu uma súbita necessidade de buscar consolo. Não era particularmente devota, mas havia sido criada pela avó em uma família católica, e nos momentos de crise sempre sentia o chamado da fé de sua infância. Entrou na igreja principal, mas o movimento de pessoas a incomodou. Precisava de um lugar mais reservado, mais íntimo para organizar seus pensamentos e, quem sabe, encontrar alguma orientação.
Notou uma porta lateral que levava a uma capela menor e decidiu explorar. A pequena capela era exatamente o que procurava. Silenciosa, acolhedora, com a luz suave dos vitrais criando um ambiente de paz. Isabela se dirigiu diretamente ao confessionário, empurrou a cortina e se ajoelhou no pequeno banco acolchoado. "Perdoe-me, padre, porque pequei", murmurou as palavras familiares de sua infância, sentindo um misto de nostalgia e urgência. Do outro lado da grade, Gabriel ficou paralisado. A voz era feminina, jovem e carregada de uma tristeza que o atingiu de forma inesperada. Por um momento, considerou corrigir o mal-entendido, explicar que não era padre, mas algo na vulnerabilidade daquela voz o fez hesitar. "Continue", disse baixinho, sua voz assumindo um tom mais suave e acolhedor. Isabela respirou fundo, as palavras saindo como uma confissão genuína. "Não sei se é realmente um pecado, padre, mas sinto que estou traindo a mim mesma. Vou me casar em 6 meses com um homem que não me conhece de verdade. Ele quer que eu desista de tudo que sou, de tudo que construí." Gabriel sentiu um nó na garganta. As palavras dela ecoavam seus próprios sentimentos de forma assombrosamente precisa. "E você ama esse homem?" perguntou, esquecendo-se momentaneamente do papel que estava representando. Isabela fez uma pausa longa. "Eu pensava que sim. Mas amor não deveria fazer você se sentir pequena, deveria? Quando estou com ele, sinto como se estivesse encolhendo, como se cada dia eu me tornasse uma versão menor de mim mesma." "Não", Gabriel respondeu com convicção. "Amor verdadeiro deveria fazer você se sentir mais você mesma, não menos. Minha família acha que estou sendo exigente demais. Dizem que Ricardo é um bom partido, que tem estabilidade financeira que me dará segurança." Isabela encostou a testa na grade de madeira. "Mas e se segurança não for suficiente? E se eu quiser mais da vida do que apenas estar segura?" Gabriel fechou os olhos, sentindo cada palavra como se fossem suas próprias. "Então, talvez você deva lutar por esse mais. Talvez valha a pena o risco. É fácil dizer isso, padre, mas difícil viver. E se eu estiver fazendo a escolha errada? E se depois me arrepender? E se você não tentar e se arrepender para sempre de não ter tentado?" O silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do trânsito paulistano. Isabela sentiu algo diferente naquela conversa, uma conexão que não esperava encontrar. Havia algo na voz do padre que a tranquilizava e, ao mesmo tempo, a desafiava. "Obrigada, padre. Suas palavras, elas me deram muito o que pensar." "Volte quando quiser", Gabriel disse impulsivamente. "Às vezes é bom ter alguém para ouvir sem julgamentos." Quando Isabela saiu da capela, Gabriel permaneceu sentado, seu coração batendo acelerado. Não conseguia parar de pensar na tristeza daquela voz, na força que percebia por trás da vulnerabilidade. Pela primeira vez em meses, havia se esquecido de seus próprios problemas para se focar completamente em outra pessoa. Lá fora a chuva havia parado e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando São Paulo com uma luz dourada que prometia novos começos. 3 dias se passaram e Gabriel não conseguia tirar da mente a conversa com a desconhecida. Durante as reuniões intermináveis sobre fusões e aquisições, sua mente vagava para aquela voz triste e determinada. Na quinta-feira à tarde, após mais uma discussão tensa com sua mãe sobre o jantar com os Moreira, que havia esquecido de comparecer, ele se viu novamente dirigindo em direção à igreja. Desta vez, foi direto para a pequena capela. Sentou-se no banco da frente e ficou ali por alguns minutos observando o altar simples e tentando entender o que o atraía àquele lugar. Não era fé no sentido tradicional, mas uma sensação de que ali poderia ser apenas Gabriel, não o herdeiro, não o CEO, apenas um homem com seus dilemas. O som familiar de passos o fez levantar rapidamente e se dirigir ao confessionário. Isabela havia passado os últimos dias pensando nas palavras do padre. Sua conversa com ele havia plantado uma semente de coragem que estava começando a brotar. Na noite anterior, quando Ricardo ligou para confirmar os detalhes da festa de noivado que aconteceria no próximo mês, ela havia tentado conversar sobre seus sonhos profissionais novamente. A resposta dele foi a mesma. "Isabela, já discutimos isso. Você precisa ser mais realista." Mas as palavras do padre ecoavam.
E se você não tentar e se arrepender para sempre de não ter tentado? Perdoe-me, padre, disse ela, ajoelhando-se novamente no confessionário. Voltei porque preciso de orientação novamente. Gabriel sentiu uma onda de alívio ao ouvir sua voz. Fico feliz que tenha voltado. Como você está se sentindo desde nossa última conversa? Confusa, mas de uma forma diferente. É como se suas palavras tivessem acendido uma luz que eu não sabia que estava apagada. Isabela ajustou a posição, ficando mais confortável. Comecei a questionar coisas que sempre aceitei como certas. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda. Hoje meu noivo me ligou para falar sobre nossa festa de noivado. Quando tentei conversar sobre meu trabalho, sobre um projeto importante que estou desenvolvendo, casas populares sustentáveis para a periferia de São Paulo, ele simplesmente mudou de assunto. Isabela fez uma pausa. Senti como se minha paixão não importasse para ele. Gabriel se inclinou para a frente, interessado. Conte-me sobre esse projeto. É um sonho que tenho desde a faculdade. Desenvolver habitações acessíveis que sejam também ecologicamente corretas. Uso materiais reciclados, captação de água da chuva, energia solar. Quero provar que é possível construir com qualidade sem destruir o meio ambiente, mesmo com orçamento limitado. A voz dela se animou conforme falava. Estou tão perto de conseguir o financiamento para o primeiro complexo habitacional. Parece extraordinário. Você tem paixão genuína por isso? Tenho. Mas Ricardo acha que é perda de tempo. Diz que posso fazer trabalho voluntário se quiser ajudar os pobres, mas que não preciso me envolver profissionalmente. Isabela suspirou. Como posso me casar com alguém que não entende quem eu realmente sou? Gabriel sentiu uma pontada familiar. Talvez a pergunta seja, por que você aceitou se casar com ele? Pressão familiar, segurança, medo de ficar sozinha. As razões erradas, eu sei. Isabela apoiou a cabeça na mão. E você, padre? Perdoe a curiosidade, mas você parece entender esses conflitos de uma forma muito pessoal. Gabriel hesitou. Não podia revelar sua identidade, mas podia compartilhar seus sentimentos. Digamos que também enfrento pressões familiares sobre casamento. Às vezes sinto que minha família quer que eu seja uma versão de mim que não sou realmente. É reconfortante saber que até padres passam por isso, ela disse com um sorriso que ele podia ouvir na voz. Somos todos humanos, Gabriel respondeu, sentindo-se culpado pela mentira, mas incapaz de parar a conversa. Uma semana depois, os encontros no confessionário haviam se tornado uma rotina para ambos. Isabela sempre ia às quintas-feiras no final da tarde e Gabriel de alguma forma sempre estava lá. Suas conversas haviam evoluído de confissões para diálogos profundos sobre vida, sonhos e medos. Naquela quinta-feira, Isabela chegou mais tarde que o habitual. Havia passado a tarde em uma reunião frustrante com investidores potenciais para seu projeto habitacional. Um deles havia sugerido que ela trouxesse seu marido na próxima reunião para discutir os aspectos financeiros mais complexos. Perdoe o atraso, padre, disse ela um pouco sem fôlego. Dia difícil. Não precisa se desculpar. Quer conversar sobre o que aconteceu? Isabela contou sobre a reunião, sobre como se sentira diminuída e questionada por ser uma mulher jovem querendo liderar um projeto de grande escala. É como se o mundo inteiro conspirasse para me fazer sentir pequena. Primeiro meu noivo, agora os investidores. Você já pensou em procurar outros investidores? Pessoas que valorizem sua visão? Claro, mas não é tão simples. Preciso de muito dinheiro, e a maioria dos grandes investidores em São Paulo se conhece. Se um me rejeita, a notícia se espalha. Isabela fez uma pausa. Às vezes fico imaginando como seria ter alguém que realmente acreditasse no meu trabalho, que me apoiasse de verdade. Gabriel sentiu uma vontade intensa de poder ajudá-la. Sua empresa tinha um braço de investimentos sociais, e o projeto dela era exatamente o tipo de iniciativa que ele gostaria de apoiar. Mas como poderia fazer isso sem revelar sua identidade? E o seu casamento? Como está lidando com essa situação? Marquei uma conversa séria com Ricardo para amanhã. Vou ser completamente honesta sobre o que sinto, sobre o que preciso de um relacionamento. Isabela respirou fundo. Suas conversas me deram coragem para isso. Obrigada. Fico feliz em poder ajudar de alguma forma. Posso fazer uma pergunta pessoal, padre?
Gabriel tensionou. Claro. Como você se tornou padre? Você sempre soube que essa era sua vocação? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Na verdade, é uma história complicada. Digamos que encontrei meu propósito através das circunstâncias, não necessariamente por uma chamada divina clara desde sempre. Entendo. Às vezes o destino nos leva por caminhos que não planejamos. Isabela ajustou a posição. Sabe, é engraçado, mas sinto que você me conhece melhor do que pessoas com quem convivo há anos. É libertador poder ser completamente honesta com alguém. Gabriel sentiu o peso da ironia. Ela estava sendo completamente honesta enquanto ele vivia uma mentira. Isabela, sim, era a primeira vez que ele falava seu nome, e a intimidade do momento o atingiu. Seja corajosa amanhã. Você merece ser feliz, merece ser compreendida. Obrigada, padre. Ela percebeu que nunca havia perguntado o nome dele. Gabriel. Ele disse impulsivamente, usando seu próprio nome. Padre Gabriel. Obrigada por tudo. Até semana que vem. Estarei aqui. Depois que ela saiu, Gabriel permaneceu sentado no confessionário, o coração acelerado. Havia cruzado uma linha ao usar seu nome verdadeiro, mesmo que ela não soubesse. Mas algo naquelas conversas o estava mudando profundamente. A coragem de Isabela o inspirava. Sua paixão pelo trabalho o fazia questionar sua própria resignação com uma vida que não havia escolhido. Na sexta-feira de manhã, Gabriel cancelou todas suas reuniões e ficou no escritório pensando. Pela primeira vez, considerou seriamente a possibilidade de confrontar sua família, de recusar o casamento arranjado, de tomar as rédeas de sua própria vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela se preparava para a conversa mais importante de sua vida com Ricardo, carregando no coração as palavras de coragem de um padre chamado Gabriel, que, sem saber, estava passando pela mesma transformação que ela. Isabela chegou ao restaurante Fasano, no Jardim Paulista, 10 minutos antes do horário marcado. Havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, e carregava na bolsa uma pequena caixa com o anel de noivado. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pediu um chá de camomila à garçonete. Ricardo apareceu pontualmente às 8 da noite, impecável em seu terno Hugo Boss cinza. Aos 34 anos, ele era considerado um dos advogados corporativos mais promissores de São Paulo, sócio de um escritório renomado que atendia grandes multinacionais. Alto, de cabelos escuros bem cortados e postura confiante, Ricardo sempre chamava a atenção onde quer que fosse. Desculpe o atraso, querida. Reunião complicada com clientes japoneses, disse ele, beijando-lhe o rosto antes de se sentar. Você está linda como sempre. Obrigada, Isabela respondeu, notando como mesmo o cumprimento soava automático, ensaiado. Depois que pediram os pratos, Isabela respirou fundo. As palavras do padre Gabriel ecoavam em sua mente. Seja corajosa amanhã. Ricardo, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Ele levantou os olhos do cardápio de vinhos. Claro. É sobre a festa de noivado? Minha mãe está animada para conhecer melhor seus pais. Não é sobre a festa, é sobre nós. Isabela entrou direto no assunto. Estou tendo sérias dúvidas sobre nosso casamento. Ricardo parou com a taça de vinho no ar, suas sobrancelhas se franzindo. Como assim, dúvidas? Isabela, estamos juntos há 2 anos. Nosso relacionamento é sólido. Sólido para você, talvez, mas eu não sinto que você me conhece realmente. Isabela lutou para manter a voz firme. Toda vez que falo sobre meu trabalho, sobre meus projetos, você desconversa ou sugere que eu deveria focar em outras coisas. Isabela, você está exagerando. Eu apoio sua carreira. Não, Ricardo. Você tolera minha carreira enquanto ela não interfere com seus planos para a nossa vida. Isabela se inclinou para a frente. Consegui uma reunião com investidores importantes na segunda-feira para meu projeto de habitação sustentável. É uma oportunidade que pode mudar minha vida profissional. Que bom para você, ele disse. Mas seu tom sugeria o contrário. Mas espero que você entenda que após o casamento, nossas prioridades vão mudar. Queremos filhos, uma família estável. E por que ter filhos significaria que eu devo desistir de meus sonhos? Isabela sentiu a irritação crescendo. Você desistiria de sua carreira por mim? Ricardo riu, um som sem humor. Isabela, seja realista. É diferente.
Eu sou o provedor da família. Você não precisa carregar esse peso. E se eu quiser carregar? E se essa for minha vocação, minha paixão? Paixão não paga contas, querida. A frase caiu como uma pedra no estômago de Isabela. Ela olhou para o homem sentado à sua frente e se perguntou como havia demorado tanto para ver quem ele realmente era. Ricardo, ela disse calmamente, tirando a pequena caixa da bolsa. Acho que não devemos nos casar. O silêncio se instalou entre eles. Ricardo olhou para o anel, como se não compreendesse o que estava vendo. Isabela, você está sendo emocional. Talvez precise de um tempo para pensar melhor. Não, Ricardo. Pela primeira vez em muito tempo estou pensando claramente. Isabela empurrou a caixinha na direção dele. Você é um homem bom, mas não é o homem certo para mim. E eu não sou a mulher que você precisa. Ricardo pegou a caixa lentamente, sua expressão endurecendo. Você vai se arrepender disso, Isabela. Está jogando fora estabilidade, futuro, por quê? Por um projeto que pode dar errado? Estou escolhendo acreditar em mim mesma, ela respondeu, levantando-se da mesa. Algo que esperava que você fizesse por mim. Enquanto Isabela lidava com as consequências de sua decisão, Gabriel enfrentava sua própria batalha familiar. Na segunda-feira de manhã, havia marcado uma reunião com sua mãe e o conselho administrativo da empresa para discutir o futuro dos negócios e, inevitavelmente, seu casamento com Camila. A sala de reuniões do 4º andar estava tensa. Dona Helena Almeida, elegante em seu tailleur Chanel bege, sentava-se à cabeceira da mesa oval de mogno, ladeada pelos 5 conselheiros mais antigos da empresa. Gabriel entrou pontualmente às 10 da manhã, trajando seu melhor terno, mas carregando uma determinação que sua família ainda não havia presenciado. Mãe, senhores conselheiros. Ele cumprimentou formalmente, sentando-se na outra extremidade da mesa. Gabriel, que bom que finalmente decidiu aparecer para discutirmos seu futuro, disse Dona Helena, seu tom carregado de reprovação. Os Moreira estão ficando impacientes com suas ausências nos jantares familiares. É exatamente sobre isso que preciso falar. Gabriel respirou fundo. Não vou me casar com Camila Moreira. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Augusto Pereira, o conselheiro mais antigo e amigo do falecido pai de Gabriel, foi o primeiro a falar. Gabriel, filho, entendo que possa haver nervosismo pré-matrimonial, mas não é nervosismo. Gabriel o interrompeu firmemente. É uma decisão consciente. Não amo Camila, mal a conheço, e não vou sacrificar minha vida pessoal pelos interesses comerciais da empresa. Dona Helena se levantou bruscamente. Gabriel Henrique, seu pai construiu tudo isso pensando na continuidade familiar. Os Moreira são sócios importantes e continuarão sendo sócios, mãe. Mas nossa parceria comercial não precisa ser selada com um casamento que tornaria 2 pessoas infelizes. Gabriel também se levantou, enfrentando o olhar furioso da mãe. Além disso, tenho outras ideias para o futuro da empresa. Que ideias? Perguntou o Dr. Pereira, genuinamente curioso. Gabriel ativou o projetor e começou sua apresentação. Quero expandir nosso braço de investimentos sociais. Há projetos incríveis em São Paulo que precisam de capital e que podem gerar tanto impacto social quanto retorno financeiro. Por 40 minutos, ele apresentou um plano detalhado de como a empresa poderia se tornar líder em investimentos de impacto social, mantendo a lucratividade enquanto contribuía para o desenvolvimento urbano sustentável. Há um projeto específico que me chamou a atenção, ele disse, sentindo o coração acelerar. Uma arquiteta jovem desenvolveu um modelo inovador de habitação popular sustentável. É exatamente o tipo de iniciativa que nossa empresa deveria apoiar. Dona Helena o olhou com suspeita. E como você soube desse projeto? Gabriel hesitou. Pesquisa de mercado. Na verdade, havia passado o fim de semana investigando discretamente o trabalho de Isabela. Havia conseguido o nome completo dela, Isabela Santos, através dos registros da igreja, onde descobriu que ela havia feito algumas doações pequenas. Com esse nome, foi fácil encontrar seu portfólio online e se impressionar com a qualidade e a visão de seus projetos. Doutor Pereira, o que acha da proposta? Gabriel perguntou ao conselheiro mais respeitado. O homem mais velho ajustou os óculos, estudando os números projetados. É uma abordagem interessante, Gabriel. Inovadora.
Seu pai sempre disse que grandes fortunas são construídas quando visão encontra timing correto. Augusto, Dona Helena protestou, você não pode estar apoiando essa rebeldia. Helena, com todo o respeito, Gabriel está apresentando um plano de negócio sólido, não uma rebeldia, respondeu o doutor Pereira calmamente. E sobre o casamento, bem, talvez seja a hora de modernizarmos nossas abordagens também. Gradualmente, os outros conselheiros começaram a fazer perguntas técnicas sobre a proposta de Gabriel. Para surpresa de Dona Helena, a maioria mostrava interesse genuíno na ideia de investimentos sociais. Muito bem, Gabriel disse ao final. Proponho que aprovem um orçamento inicial para investimentos de impacto. Já tenho um projeto piloto em mente. Quando a reunião terminou, Gabriel havia conquistado 4 dos 5 conselheiros. Apenas sua mãe permanecia irredutível, mas ela havia perdido a maioria. Gabriel, ela disse quando ficaram sozinhos, espero que saiba o que está fazendo. Pela primeira vez em anos, mãe. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Naquela tarde, Gabriel dirigiu novamente para a igreja, ansioso para compartilhar com Isabela que talvez houvesse uma solução para os problemas de financiamento dela. Mas quando chegou à pequena capela, encontrou apenas silêncio. Isabela não apareceu. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Isabela estava em sua própria reunião crucial, apresentando seu projeto para um grupo de investidores que, sem que ela soubesse, havia sido secretamente contatado pela empresa de Gabriel. Isabela ajustou o blazer bege pela terceira vez enquanto esperava na recepção da torre norte do World Trade Center, no Brooklyn. A secretária havia lhe informado que o grupo de investidores interessados em projetos de sustentabilidade a receberia às 14h. Ela não fazia ideia de como seu projeto havia chegado até eles, mas a ligação recebida na terça-feira havia sido um sopro de esperança em meio ao caos emocional dos últimos dias. Desde o rompimento com Ricardo, Isabela havia enfrentado a ira de sua família. Sua mãe ligava diariamente, alternando entre lágrimas e sermões sobre jogar a vida fora por capricho. Seu pai, mais pragmático, havia sugerido que ela pensasse 2 vezes antes de queimar pontes importantes. Apenas sua avó, aos 78 anos, havia apoiado sua decisão. Menina, na minha época não tínhamos escolha. Na sua tem. Use-a com sabedoria. Senhorita Santos, a secretária a chamou. Os investidores estão prontos para recebê-la. Isabela entrou na sala de reuniões com suas plantas arquitetônicas sob o braço e o notebook carregado com sua apresentação. Para sua surpresa, havia apenas 3 pessoas à mesa. Um homem de meia-idade de óculos que se apresentou como o Dr. Augusto Pereira, uma mulher elegante chamada Doutora Marina Campos e um terceiro investidor que permaneceria online. Senhorita Santos, obrigado por aceitar nosso convite, disse Dr. Pereira cordialmente. Recebemos informações sobre seu projeto de habitação sustentável e ficamos muito interessados. Isabela respirou fundo e começou sua apresentação. Por 40 minutos, ela explicou cada detalhe de seu projeto, desde os materiais ecológicos até o sistema de captação de água e energia solar, passando pelos aspectos sociais de criar uma comunidade verdadeiramente integrada para famílias de baixa renda. Os custos iniciais são compensados pela redução drástica nos gastos operacionais a longo prazo, ela explicava, mostrando suas planilhas financeiras. Cada unidade habitacional se torna praticamente autossuficiente em energia e água após o 3º ano. Doutora Marina tomava notas detalhadas. Isabela, posso chamá-la assim? Seu projeto é impressionante não apenas pelo aspecto técnico, mas pela visão social. Como planeja implementar a primeira fase? Identifiquei um terreno em Cidade Tiradentes, que seria perfeito para o projeto piloto. 100 unidades habitacionais, centro comunitário, área de lazer e horta urbana coletiva. Os olhos de Isabela brilhavam enquanto falava. A ideia é criar um modelo replicável que possa ser adaptado para diferentes regiões de São Paulo. Dr. Pereira se inclinou para a frente, interessado. E o valor total do investimento necessário? 15 milhões para a primeira fase, incluindo a aquisição do terreno, construção e infraestrutura completa. É um valor significativo, comentou doutora Marina, mas considerando o impacto social,
e a inovação tecnológica envolvida. A voz do terceiro investidor chegou através da videoconferência. Senhorita Santos, estou impressionado com a qualidade técnica de seu projeto. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sustentabilidade. Por mais 20 minutos, Isabela respondeu a perguntas detalhadas sobre every aspecto de sua proposta. Quando terminou, sentia-se exausta, mas confiante. Havia dado o melhor de si. Bem, Isabela, disse Dr. Pereira, trocando olhares com Doutora Marina. Precisamos de alguns dias para analisar todos os detalhes, mas posso adiantar que estamos muito interessados em apoiar seu projeto. Sério? Isabela mal conseguia acreditar. Muito sério. Entraremos em contato até quinta-feira com nossa decisão final. Quando Isabela saiu do prédio, sentia que estava caminhando nas nuvens. Pela primeira vez em semanas, via um futuro claro se desenhar à sua frente. Suas escolhas difíceis estavam começando a fazer sentido. Na quinta-feira, Isabela chegou à igreja mais cedo que o habitual. Estava ansiosa para compartilhar as novidades com o padre Gabriel. Nos últimos dias, havia percebido como essas conversas se tornaram fundamentais para ela, um porto seguro em meio às turbulências de sua vida. Perdoe-me, padre, mas hoje venho com boas notícias, disse ela, ajoelhando-se no confessionário com um sorriso na voz. Gabriel, que havia chegado minutos antes, sentiu um calor no peito ao ouvir o tom alegre dela. Fico feliz em ouvi-la assim. Conte-me tudo. Lembra do meu projeto de habitação sustentável? Consegui uma reunião com investidores importantes e parece que eles vão aprovar o financiamento. Isabela mal conseguia conter a empolgação. É como se tudo estivesse se alinhando depois que tomei a decisão de terminar meu noivado. Gabriel sorriu, sabendo que havia sido instrumental nesse alinhamento, embora ela não soubesse. E como foi a conversa com seu noivo? Difícil, mas necessária. Você estava certo, padre Gabriel. Quando somos honestos sobre quem realmente somos, as coisas começam a se encaixar. Isabela fez uma pausa. Minha família não entendeu, claro, mas pela primeira vez sinto que estou vivendo minha própria vida, não a vida que outros esperavam que eu vivesse. Isso é coragem verdadeira, Gabriel disse, sentindo uma pontada de ironia. Ele estava ajudando Isabela a viver autenticamente enquanto mantinha uma mentira sobre sua própria identidade. Padre Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se sentiu dividido entre o que outros esperavam de você e o que realmente queria ser? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Todos os dias. Ele respondeu com total honestidade. E como lida com isso? Ainda estou aprendendo, Gabriel admitiu. Às vezes conversas como as nossas me ajudam a ver as coisas mais claramente. É engraçado, Isabela disse pensativamente. Sinto como se você fosse um amigo de longa data, alguém que realmente me entende. É estranho ter essa conexão com alguém que nunca vi. Gabriel sentiu o coração acelerar. Isabela, posso confessar algo para você? Claro, padre. Gabriel respirou fundo, lutando com sua consciência. Às vezes penso que conexões verdadeiras transcendem circunstâncias físicas. Talvez conhecer alguém de verdade seja mais sobre entender sua alma do que ver seu rosto. Essa é uma perspectiva linda, Isabela respondeu suavemente. Você tem razão. Sinto que você me conhece melhor do que pessoas que estão na minha vida há anos. E eu sinto o mesmo sobre você. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Havia uma intimidade crescente entre eles que ia além da relação confessor-penitente. Padre Gabriel, Isabela disse hesitantemente, sei que isso pode soar estranho, mas você sente falta de ter alguém especial? Alguém para compartilhar a vida? Gabriel fechou os olhos, sentindo o peso da pergunta. Mais do que você imagina. Não é solitário? Era, ele respondeu honestamente. Até começar a conversar com você. Isabela sentiu algo mexer em seu coração, uma sensação que não compreendia completamente. Obrigada por ser tão honesto comigo, por me ajudar a encontrar coragem que eu não sabia que tinha. Cássia e Isabela, Gabriel disse impulsivamente. Você gostaria de encontrar-me? Quero dizer, talvez pudéssemos conversar pessoalmente? Encontrar com você? Isabela pareceu surpresa. Padre, isso seria apropriado? Gabriel percebeu o erro imediatamente. Padres não marcavam encontros pessoais com paroquianas.
Desculpe, às vezes esqueço dos protocolos. É que nossas conversas são tão naturais. Não precisa se desculpar, Isabela disse gentilmente. Eu também sinto essa naturalidade. Talvez pudéssemos nos encontrar para um café como amigos, se não for contra suas regras. Gabriel sabia que estava caminhando em território perigoso, mas não conseguia resistir à oportunidade de finalmente conhecê-la pessoalmente, mesmo que significasse manter sua mentira por mais tempo. Sábado à tarde, há uma cafeteria próxima daqui, o Café Cultura, na Rua Augusta. Às 3 da tarde? Perfeito. Quando Isabela saiu da igreja naquela tarde, seu coração estava acelerado, por razões que ela não compreendia completamente. Estava ansiosa para conhecer o homem por trás da voz que havia mudado sua vida. Gabriel permaneceu no confessionário por muito tempo após ela sair, sabendo que sábado seria o dia em que sua mentira seria revelada. Ele não fazia ideia de como Isabela reagiria ao descobrir que o padre Gabriel era, na verdade, o bilionário Gabriel Almeida. Gabriel chegou ao Café Cultura 15 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa discreta no fundo do estabelecimento. Havia trocado sua roupa formal por jeans escuros e uma camisa azul clara, tentando parecer o mais comum possível. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no açúcar do café que nem havia provado. O café estava movimentado para uma tarde de sábado. Jovens estudantes ocupavam as mesas da frente, com seus notebooks. Casais conversavam baixinho perto da janela, e o aroma de café recém-coado misturava-se com o som suave de bossa nova que tocava no ambiente. Às 3 horas em ponto, Isabela entrou no café. Gabriel a reconheceu imediatamente. Havia pesquisado sobre ela online e visto algumas fotos em seu portfólio profissional, mas nada o havia preparado para vê-la pessoalmente. Ela era mais bonita do que imaginara. Cabelos castanhos ondulados caindo pelos ombros, olhos expressivos e uma simplicidade elegante no vestido floral azul que usava. Isabela olhou ao redor, procurando por um padre. Não viu ninguém com colarinho clerical, mas notou um homem sozinho acenando discretamente para ela do fundo do café. Confusa, aproximou-se da mesa. Com licença, ela disse hesitante. Estou procurando pelo padre Gabriel. Marcamos de nos encontrar aqui. Gabriel se levantou lentamente, o coração disparado. Isabela, sou eu, Gabriel. Isabela o olhou por um longo momento, confusão estampada no rosto. Desculpe, não entendi. Você é padre Gabriel, mas você não está usando... Posso me sentar? Preciso explicar algo muito importante para você. Gabriel gesticulou para a cadeira à sua frente. Isabela sentou-se devagar, seus olhos não se desviando do rosto dele. Você é realmente padre? Gabriel respirou fundo, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Não sou padre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela o encarava como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Como assim não é padre? Sua voz era quase um sussurro. Isabela, por favor, me deixe explicar. Gabriel se inclinou para a frente. Naquela primeira tarde, eu havia ido à igreja para fugir da minha própria vida. Estava passando por um momento difícil e precisava de silêncio. Quando você entrou no confessionário, eu deveria ter explicado o mal-entendido imediatamente. Mas não explicou. A voz de Isabela estava ficando mais fria. Você me deixou acreditar que... Eu sei, foi errado. Mas quando ouvi sua tristeza, sua vulnerabilidade, algo em mim não conseguiu simplesmente mandá-la embora. Gabriel passava as mãos pelos cabelos, nervoso. E depois nossas conversas se tornaram tão importantes para mim. Isabela se levantou abruptamente. Você mentiu para mim. Durante semanas, deixou que eu abrisse minha alma, que confiasse em você, achando que você era... Isabela, por favor, não vá embora. Quem você é realmente? Ela perguntou ainda de pé, atando sua bolsa. Meu nome é realmente Gabriel. Gabriel Almeida. Isabela pausou. O nome soava familiar. Almeida, como o grupo empresarial. Sou o CEO. A expressão de Isabela mudou da confusão para a choque, e então para algo próximo da raiva. Você é Gabriel Almeida, o bilionário, e ficou fingindo ser padre para se divertir comigo? Não foi diversão, Isabela. Nunca foi. Gabriel se levantou também. Tudo que conversamos, todos os conselhos, todos os sentimentos, eram genuínos. Genuínos?
Isabela riu amargamente. Você não sabe nem o que significa essa palavra. Sabe do que mais? Acho que sei quem foram os investidores misteriosos que apareceram do nada interessados no meu projeto. Gabriel abaixou a cabeça. Isabela, foi você, não foi? Você usou informações que obteve de nossas conversas privadas para interferir na minha vida profissional? Eu queria ajudar. Ajudar? A voz dela subiu, chamando a atenção de outras mesas. Você me manipulou completamente, fingiu ser um conselheiro espiritual, obteve minha confiança, usou minhas informações pessoais para seus próprios fins. Não foi assim. Então, como foi, Gabriel? Isabela disse seu nome como se fosse um palavrão. Como exatamente você justifica ter mentido para mim sobre quem é durante semanas? Gabriel olhou nos olhos dela e viu a dor que havia causado. Porque pela primeira vez na minha vida, alguém estava me conhecendo por quem eu realmente sou, não pelo meu dinheiro ou sobrenome. Porque suas conversas me salvaram tanto quanto eu espero ter salvado você. Me salvaram? Isabela balançou a cabeça incrédula. Você destruiu minha confiança em meu próprio julgamento. Como vou saber se as decisões que tomei foram minhas ou manipulações suas? Isabela, por favor, não. Ela se afastou da mesa. Não quero mais ouvir nada do que você tem a dizer. Nunca mais. Isabela saiu do café, deixando Gabriel sozinho com sua culpa e o eco de suas últimas palavras cortantes. Ele permaneceu ali por muito tempo, vendo através da janela ela desaparecer na multidão da Rua Augusta, sabendo que havia perdido a pessoa mais importante que já havia entrado em sua vida. 2 semanas se passaram desde o encontro desastroso no café. Isabela havia rejeitado categoricamente o financiamento dos investidores de Gabriel, mesmo sabendo que isso significava voltar à estaca zero em seu projeto. Não conseguia aceitar a ajuda de alguém que havia traído sua confiança de forma tão fundamental. Gabriel, por sua vez, mergulhara no trabalho como forma de escape, mas sem sucesso. Cada decisão empresarial o fazia lembrar das conversas com Isabela sobre propósito e autenticidade. Havia chamado o Dr. Pereira para uma reunião urgente. Gabriel, você não parece bem, disse o conselheiro mais velho, observando os olhos cansados do jovem CEO. Desde a aprovação do Fundo de Investimentos Sociais, esperava vê-lo mais animado. Dr. Pereira, preciso contar algo sobre o projeto que sugeri para inaugurar o fundo. Gabriel relatou toda a história, os encontros no confessionário, suas conversas com Isabela e como tudo havia terminado. O conselheiro o escutou em silêncio, ocasionalmente franzindo as sobrancelhas. Entendo, doutor. Pereira disse finalmente. Você se apaixonou por ela. Gabriel começou a negar, mas parou. Sim, me apaixonei pela pessoa mais íntegra que já conheci e a perdi por causa das minhas próprias mentiras. Gabriel, seu erro foi grave, mas seus sentimentos eram verdadeiros. A pergunta é, o que você pretende fazer agora? Não sei se há algo que eu possa fazer. Ela deixou bem claro que não quer me ver novamente. Dr. Pereira se inclinou para a frente. Filho, às vezes redemption não vem de palavras, mas de ações. Se você realmente a ama, precisa provar que mudou. Não para ela, mas porque é a coisa certa a fazer. Naquela tarde, Gabriel tomou uma decisão radical. Criou o Instituto Gabriel Almeida para a Inovação Social, uma fundação independente da empresa familiar, dedicada exclusivamente a financiar projetos de impacto social em São Paulo. E fez algo que surpreendeu toda a cidade. Renunciou publicamente ao cargo de CEO, indicando o Dr. Pereira como presidente interino, para se dedicar integralmente à fundação. A notícia saiu em todos os jornais. Bilionário renuncia para liderar Instituto Social. Isabela leu a manchete no metrô, a caminho de mais uma reunião frustrante com possíveis investidores. Seu coração disparou ao ver o nome dele, mas forçou-se a virar a página. Não ia se deixar manipular novamente. Foi só 3 meses depois que Isabela descobriu a verdade toda. Estava no escritório da Secretaria de Habitação quando encontrou Maria, uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava no Instituto Gabriel Almeida. Isa, que coincidência! Maria a cumprimentou calorosamente. Estou aqui justamente procurando projetos como o seu. O Instituto está financiando iniciativas de habitação sustentável e seu projeto seria perfeito. Obrigada, Maria, mas não tenho interesse.
Mas por quê? Gabriel Almeida criou uma das fundações mais sérias de São Paulo. Ele financiou 5 projetos similares ao seu nos últimos meses, sem pedir nada em troca, sem interferir na gestão. Gabriel Almeida? Isabela tentou manter a voz neutra. É incrível o que ele fez. Largou uma empresa bilionária para se dedicar a projetos sociais. Dizem que foi uma experiência pessoal que o transformou. Maria baixou a voz. Ele nunca fala sobre isso, mas ouvi rumores de que foi uma decepção amorosa que o fez repensar toda a sua vida. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Pesquisou online sobre o Instituto e descobriu que Gabriel havia realmente revolucionado sua vida. Financiara projetos educacionais na periferia, iniciativas de microcrédito para mulheres empreendedoras e programas de sustentabilidade urbana, e sempre mantinha-se em segundo plano, deixando o protagonismo para os criadores dos projetos. No sábado seguinte, Isabela se viu caminhando em direção à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Jardins. Não sabia bem por que estava ali, mas sentia que precisava voltar ao lugar onde tudo começou. A pequena capela estava vazia, como sempre. Isabela sentou-se no banco da frente e ficou ali, pensando em tudo o que havia acontecido. Foi quando ouviu passos familiares atrás de si. Não esperava encontrá-la aqui, disse a voz de Gabriel. Isabela se virou. Ele estava mais magro, com olheiras, mas seus olhos tinham uma serenidade que ela não lembrava de ter visto antes. Também não esperava te encontrar, ela respondeu. Gabriel sentou-se no banco ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Venho aqui às vezes, para lembrar de onde tudo começou a mudar para melhor na minha vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Soube sobre o Instituto, Isabela disse finalmente, e sobre sua renúncia. Aprendi que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Gabriel. Ela se virou para olhá-lo. Por que fez isso? Por que mudou tudo? Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde aquela tarde desastrosa no café. Porque você me ensinou que uma vida autêntica vale mais que qualquer fortuna. E porque queria me tornar o homem que merecia ter conhecido você da forma certa desde o início. Isabela sentiu lágrimas formando em seus olhos. Você me magoou muito. Eu sei. E me odeio por isso todos os dias. Mas também me ajudou a encontrar minha força. Mesmo que tenha sido através de uma mentira, suas palavras me deram coragem para mudar minha vida. Gabriel assentiu. Foram as suas palavras que me deram coragem para mudar a minha. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando seus sentimentos. Maria do seu instituto ofereceu financiamento para meu projeto. Ela fez isso por iniciativa própria. Eu especificamente pedi para nunca ser informado se você aparecesse entre os candidatos. Não queria que você sentisse que estava sendo perseguida. Por quê? Porque você me ensinou que amor verdadeiro é sobre dar liberdade, não sobre controlar. Isabela olhou para o altar da pequena capela, onde tudo havia começado. Gabriel, você sabe que nunca poderemos voltar atrás, não é? Nunca poderemos ter aquela inocência dos primeiros encontros. Eu sei, mas talvez, ela disse lentamente, talvez possamos começar de novo. De verdade dessa vez. Sem mentiras, sem confessionários, apenas 2 pessoas se conhecendo honestamente. Gabriel olhou para ela, mal ousando acreditar no que ouvia. Você me daria essa chance? Estou dizendo que talvez possamos descobrir juntos. Isabela se levantou e estendeu a mão para ele. Meu nome é Isabela Santos. Sou arquiteta, sonho em mudar o mundo através de habitação sustentável e recentemente aprendi que, às vezes, as melhores coisas da vida começam nos lugares mais inesperados. Gabriel sorriu pela primeira vez em meses e tomou sua mão. Meu nome é Gabriel Almeida. Costumava pensar que sabia o que queria da vida, até conhecer uma mulher extraordinária que me ensinou que coragem não é sobre ter poder, mas sobre ser verdadeiro. E ali, na pequena capela onde suas vidas se entrelaçaram pela primeira vez, Isabela e Gabriel começaram novamente, dessa vez sem máscaras, sem mentiras, apenas com a verdade nua e crua de 2 corações que haviam aprendido que o amor verdadeiro exige, acima de tudo, coragem para ser autenticamente humano. 6 meses depois, o primeiro complexo habitacional de Isabela foi inaugurado em Cidade Tiradentes,
financiado pelo Instituto Gabriel Almeida. Na placa de inauguração estava escrito apenas: Projeto Isabela Santos, arquiteta dos sonhos possíveis. Gabriel estava na multidão, aplaudindo orgulhoso, não como financiador, mas como o homem que havia aprendido que o melhor investimento da vida é apoiar quem amamos a brilhar com sua própria luz.